Falar rapidamente só sobre um pouco de fundamentos de câmbio para vocês, tá? Para poder começar a construir a ideia de como que a gente pode ver formar tendências do dólar, né? E para isso é preciso, principalmente, a gente está olhando os principais pontos que norteiam a formação da taxa cambial no Brasil, tá? Principal, taxa de juros. Sempre acompanhe taxa de juros. O Brasil, por muito tempo, no começo do século, buscando o capital estrangeiro, trabalhou com uma das taxas de juros mais altas do mundo. Consequência, a nossa moeda foi uma das moedas que mais se valorizaram entre 2003 a 2011. Saímos lá de R$ 4,00 para 1, no risco Lula da eleição, e fomos bater 1,59 em 2011. E aí começou a Dilma, né, que ela queria mudar a política de juros brasileira, porque era muito cara, e começou a canetar lá em 2012, deu essa primeira queda de juros na caneta, não tinha condições para isso, e aí o dólar começou a andar no Brasil. Tá? E, novamente, nesse governo, foi feito um experimento que era óbvio que ia dar errado, como deu. Que é o quê? Taxa de juros a 2%. Isso daqui é um crime para um país como o Brasil. Infelizmente, seria lindo, mas o Brasil é um país que depende de capital especulativo para a valorização da sua moeda, porque o capital produtivo não vem para o país. Só pegando exemplo rapidamente, a Ford, né? Perdemos a Ford para a Argentina. E por que o capital não vem para o Brasil produtivo? Porque quando você joga a taxa de juros baixa, você fala, não quero capital especulativo, eu quero capital produtivo, que é um capital de longo prazo. Isso é o ideal, isso é o excelente. Só que você precisa ter condições estruturais como país para fazer com que esse capital produtivo venha. Sistema tributário brasileiro, acho que todo mundo aqui conhece, uma maluquice. Nenhum estrangeiro entende, a não ser o russo, que tem um sistema tributário tão maluco quanto o nosso. Tá? Isso já é o primeiro grande impeditivo para uma empresa vir para o Brasil, porque ela não entende o sistema tributário. As regras do jogo no Brasil, continuamente, elas mudam ao longo da partida. Né? O investidor estrangeiro ele entra com uma regra e as regras mudam ao longo, porque o governo vai mudando de acordo com o seu interesse. Isso gera insegurança jurídica. Questão, né, como se brinca, no Brasil até o passado é incerto. Aí a questão da condenação do Lula. Lula foi preso, não, agora o Lula está solto, vai concorrer à eleição. O estrangeiro, quando ele olha isso, ele fala, não dá para entrar num país desse, não dá para fazer um investimento de altíssimo valor, de longo prazo. Então, infelizmente, por conta disso, o Brasil ele é dependente do capital especulativo. E para o capital especulativo vir, você precisa de taxa de juros elevada. Pois bem, o Brasil trabalhou com taxa de juros de 2%. O que aconteceu? O dólar disparou. Enquanto no mundo, o dólar caiu. E aqui subiu. Fomos na contramão do mundo. E isso levou o quê? A disparada da inflação.